Então, vamos fazer uma oração agora e pedir a Deus sabedoria, o entendimento para que venhamos a entender a palavra, né? Feche seus olhos, vamos falar com Deus agora. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, mais uma vez, compartilhando da tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha, Espírito Santo, nos dar direção, sabedoria, porque nós estamos com uma igreja primitiva que se reunia todos os dias para compartilhar da tua palavra, para orar, para estudar, para meditar na tua palavra, porque assim nos fortalecemos. Então, que venhamos agora neste momento nos esvaziar de nós mesmos, das nossos problemas lá de fora, e venhamos a dar espaço para a tua palavra entrar, porque é a tua palavra que liberta, que salva e que transforma. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre pense o que você está pensando. Então, abre sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, fica no Novo Testamento, tá bom? Abre aí. Enquanto isso, vamos ouvir mais um pouquinho a palavra de Deus. Efésios, capítulo 2. Tá lá no Novo Testamento, pega sua Bíblia. É muito importante essa palavra, então é muito importante que você preste atenção, porque vai lhe ajudar muito. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar, de braços abertos, coração. Abriram? Então vamos lá. Em Efésios. Deixa eu só desligar aqui. Então, fala assim. Às vezes minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente, tá? E vos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais, esse versículo é o mais importante, entre os quais todos nós também, antes, andávamos no desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se você tem um marca-texto aí, marca aí na sua Bíblia. Marca aí, essa parte aí. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, veja aqui que Paulo está nos advertindo que nós não devemos andar conforme o nosso impulso ou a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos. Tudo que vem na cabeça, eu vou fazer. Tudo que vem na minha cabeça, eu vou agir. É o que muita gente faz. A primeira coisa que ela faz é agir o que ela está pensando. Ela é impulsiva. E Paulo nos adverte aqui que nós não devemos agir dessa maneira. Porque com a mente carnal, eu tô falando, nossos pensamentos com a mente carnal. A nossa palestra passada, nós falamos sobre os pensamentos positivos e negativos. Então, hoje, eu vou estar explicando para você o quanto é importante você permanecer e saber o que você está pensando. Então, se você está pensando nas coisas carnais, você está nervosa, você está depressiva, você está ansiosa, você vai agir igual.
Então, mesmo você que está frequentando a igreja, você que é uma pessoa que é convertida, se você não entender o que que é, o que que você está pensando, você já se deparou assim, ou prestou atenção? Deixa eu ver o que que eu estou pensando, o que que eu estou meditando, deixa eu ver o que eu estou trazendo aqui para minha mente. Porque muitas pessoas, elas vão até a igreja, elas até leem a Bíblia, porém, elas não absorvem, elas não pensam naquilo que está sendo dito pelo pastor no culto. Ela medita na Bíblia, aliás, não medita, ela lê a Bíblia, como nós lemos agora, nós lemos a Bíblia, mas ela não medita naquilo que ela está lendo. Por exemplo, agora nós estamos meditando. Então eu tenho que observar os verbos, as vírgulas. Então aqui eu já vi que Paulo está nos advertindo que nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Quer dizer, antes, quando nós éramos carnais, então a gente andava e pensava conforme com aquilo que a gente absorvia. Hoje, nós estamos aqui, nós estamos aprendendo da palavra de Deus, então eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Por exemplo, uma pessoa que chega na igreja agora, ela quer se batizar nas águas, ela tem uma vida de vícios, ela tem uma vida que ela estava na prostituição, de traição, ela traiu o marido traía a esposa, ela era uma pessoa que falava muitos palavrões, ela era uma pessoa que ela era muito mentirosa. Porém, quando ela começou a ir na igreja, ela começou a ler a palavra de Deus, ela começou a entender e aprender que não é certo, que a Bíblia diz que nós não devemos mentir, né? Que o pai da mentira é o diabo. Então a pessoa dá um giro de 360 graus, ela estava andando por um caminho errado, então ela aprende, ela medita na palavra, por isso que a palavra que liberta, a Bíblia diz que a palavra de Deus é que liberta, e ela é a verdade. Então a pessoa está andando no caminho errado, aí ela vai lá, ela aprende, poxa, olha, o pastor pregou hoje que a mentira é do diabo, que o pai da mentira é o diabo, então eu não vou mais mentir, eu estou pensando, eu estou meditando na palavra. Vocês estão entendendo? Então eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a mudar, eu começo a mudar as minhas atitudes. Eu começo a mudar minhas atitudes para o lado do bem. Eu estava do lado do mal, porém agora eu estou no caminho do bem. Então tem gente que às vezes ela está até na igreja, muito tempo, muitos anos na igreja. Eu mesma fiquei 1 ano dentro da igreja, mas eu ouvia a palavra, entrava por um ouvido e saía por outro. Vamos dizer assim. Por quê? Porque quando eu saía dali, eu não saía meditando. Eu não saía pensando, não ficava pensando naquilo que o homem de Deus falou, que o pastor falou, ou que eu li na Bíblia. Eu até li a Bíblia, eu li a Bíblia todos os dias, mas eu não pensava naquilo que eu estava lendo. Então não adiantava, porque entrava no ouvido e acabava saindo para o outro. E muita gente é assim. E se você não entender isso, porque o diabo, quando ele vê que você não está dando a importância necessária para a palavra de Deus, como nós estamos falando agora, que não sou eu falando, é o Espírito Santo que está lhe alertando, se você não dá, se o diabo ele vê que você não está dando o devido valor, ele vai começar a soltar pensamentos, ele vai começar a soprar, aliás, coisas para você começar a meditar porque se você não está meditando nas coisas de Deus, você vai estar meditando nas coisas do diabo, nas coisas do mundo, bobeira. A nossa mente sempre vai estar preenchida por alguma coisa. Ou a minha mente vai estar preenchida pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, ou simplesmente por qualquer bobeira que vier à minha cabeça, ou simplesmente
pelas coisas que o diabo vai soltar para mim. Por isso que você vê muita gente se divorciando. Tem gente que tá na casa dela, eu já atendi muitas pessoas assim, que ela não tem paz. O marido dela tá trabalhando e ela tá em casa. Aí ela começa a pensar, aí ela liga. Ela liga lá, aí o marido dela não atende. Ela liga de novo, o marido não atende. Ixi, será que. Aí pronto. Se eu tô aqui na palavra de Deus, eu tô com a minha mente ligada, bom, não tem problema. Tá na mão de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Daqui a pouco vai dar tudo certo. Ele vai me ligar, eu vou conseguir falar com o meu marido. Se eu sou uma pessoa que eu tô totalmente voltada para as coisas da carne, como tá aqui, com os pensamentos voltados pelas coisas do mundo, por exemplo, eu acabei de assistir uma novela, ou eu acabei de ver lá um monte de notícia de artista traindo o marido traindo a mulher. Meu Deus, aquela mulher tão linda, o marido foi lá e traiu. Pronto, aí eu já coloco um monte de coisa na minha cabeça. Tá vendo? Meu marido deve estar me traindo. Meu Deus. Tá vendo? Meu marido tá me traindo, ele não me atende, por que ele não tá me atendendo? Aí você liga de 5 em 5 minutos, você não tem paz. A sua mente não tem paz. Porque a sua mente tá ligada nos pensamentos que não tem que ser ligado, não é nos pensamentos de Deus. Estão me entendendo quanto é importante? Eu sei que quem faz a obra e quem ajuda, quem faz ali o trabalho por meio da palavra de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a direção e nos faz entender a palavra dele. Porém, se eu, Ana Paula, você aí, Maria, João, Joana, etc., fulano, não pegar o seu pensamento e se alinhar de uma forma com Deus, você não alinhar os seus pensamentos, a sua forma de pensar com a de Deus, você não vai conseguir vencer aquilo que você precisa. Você não vai conseguir atender, ter atitudes positivas. Porque é importante para você ter um pensamento positivo, como está escrito aqui em Efésios, a gente não tem que pensar como a gente era antes de conhecer a palavra. Agora que eu conheço a palavra, eu vou agir de forma como Deus age, cheio de misericórdia. Eu não vou agir, por exemplo, eu vejo uma amiga, minha amiga me deu uma resposta atravessada, ou ela não me respondeu direito no WhatsApp, ou ela não olhou para mim, aquela pessoa não olhou para mim direito, não me cumprimentou. Ao invés de eu julgar, eu vou ficar pensando besteira dela, tá vendo? Ela deve estar com alguma coisa contra mim. Ela não me respondeu no WhatsApp. Olha o jeito que ela me respondeu. Olha, não curtiu uma foto minha. Olha, tá vendo? Igual do marido também, de pensar besteira do marido, eu vou me encher de misericórdia. Se eu tô com a minha mente ligada com as coisas de Deus, eu vou encher a minha mente de misericórdia. Como será que o Senhor Jesus agiria assim? Se fosse o Senhor Jesus aqui, eu vou pensar. Como que será? Ah, ele vai agir cheio de misericórdia. Ele vai olhar aquela pessoa com bons olhos. Então eu também vou olhar. Porque às vezes ela não está passando por um momento difícil. Ela pode ter tido brigas em casa, enfrentando uma luta. Às vezes está com o marido nos vícios. Ou o filho com os vícios nas drogas. Então eu vou ter misericórdia. Quando eu chegar em casa, eu não vou ficar agindo no meu impulso. Eu vejo a casa toda bagunçada, eu vejo um monte de coisa para fazer, eu vejo eu quero chegar, meu marido não me atendeu o dia inteiro, eu quero chegar, eu fiquei pensando o dia todo, olha, quando eu chegar em casa, não é assim? Quando eu chegar em casa, o meu marido me paga. A minha filha me paga. A minha sogra, a minha mãe me paga, porque eu vou falar um monte para eles. Aí você já vai alimentando aquilo, né? E parece que aí o diabo,
O diabo, ele vê que você está pensando aquilo, ele vai instigando mais. Aí ele vai te dando mais ideias mesmo. E fala isso também. E aí você lembra do passado. Aí quando você chega, você ficou pensando aquilo o dia todo. Se você não trabalha, você espera o seu marido chegar e você fica ali esperando o seu marido chegar. Se você trabalha, você não vê a hora de chegar em casa. Às vezes tem gente que não aguenta, ela não aguenta, ela não chega em casa. Ela vai gravando o áudio no WhatsApp. Aí quando vê, tem uns 10 áudios, tudo xingando. Tudo xingando o marido, xingando a esposa, xingando os filhos, porque ela não tá se aguentando. Aí o diabo pega e fala assim: faltou mais um pouquinho, peraí. Faltou mais um pouquinho. Termina de, de falar esse áudio aqui. Grava mais esse áudio aqui. E aí a pessoa vomita, vamos dizer assim, ela vomita todo aquele pensamento ruim, todas aquelas bobagens. Aí no meio da briga, que ela agiu no impulso do pensamento dela, pensamento ruim, o que ela faz? Ela, no meio da briga, ela já começa a lembrar coisas que passou há 10 anos atrás. É porque você lembra tal, naquela época, naquele tempo, se ela perdoou uma traição do marido, ela tá lá casada, ela perdoou a traição do marido. Aí ela lembra. É porque há 15 anos atrás, você lembra que você me traiu? E você lembra que você fez aquela ligação para aquela pessoa? Estão entendendo aonde que vai os pensamentos quando as pessoas não estão ligadas com os pensamentos de Deus? Então nós temos que nos alinhar. Jamais, olha, jamais esqueça disso. A sua mente desempenha um papel importante para a sua vitória. Grave isso. A sua mente, ela desempenha um papel muito, mas muito importante para você obter vitória na sua vida sentimental, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida social, no seu trabalho, na sua saúde. Você vê que uma pessoa que ela descobre, quando ela tem pessoas que descobrem que ela está com câncer e ela se entrega. Quando o médico fala, ela cai em desespero. Ela se entrega, ela fala: eu vou morrer, o que vai ser de mim? Eu não quero, eu nem vou me tratar, eu vou morrer. A pessoa, aí, às vezes a pessoa nem estava sentindo nada. Já aconteceu isso com pessoas da minha família. Ela nem estava sentindo nada. Eu conheço uma menina de 18 anos, mas quando ela descobriu que estava com aquela doença, parece que foi assim, um mês. Pronto, já se entregou. Aí a pessoa se entrega à morte. Porque a mente dela já se entregou e o físico absorve aquilo que ela está pensando. Então, tem pessoas que ela descobrem que está doente, mas ela vai à luta. Eu vou ficar bem. Eu vou ser saudável. Eu vou conquistar. Deus vai me dar a vitória. Eu vou conseguir. Então ela se levanta. Agora tem gente que além dela se entregar ao câncer, ela se entrega à depressão, porque não só fica doente, como ela se entrega à depressão. Por isso que a depressão, ela é uma das maiores doenças hoje em dia no mundo. E com essa quarentena, você vê que as pessoas estão trancafiadas dentro de casa. Então, nessa quarentena, as pessoas estão ficando extremamente depressivas, porque elas estão se fechando com a mente dela, com a mente ruim, com a mente negativa. Aí ela se trancafeia dentro de casa e ela vai ligar a televisão. Aí os noticiários só de morte, só de coisas ruins, pandemia e coisas que morte, se você e isso, e gafanhoto, e não sei o quê. E a pessoa, e ela não está ligada com as coisas de Deus, ela não leu nem um momento a palavra de Deus, nem um momento ela buscou a palavra de Deus, e às vezes ela até leu. Igual tem gente que faz assim, tem aquelas caixinhas de promessa. Deixa eu ver o que Deus está falando comigo aqui. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pronto, a pessoa que leu aquilo ali, leu por ler, não meditou, não sabe o que Deus quer falar com ela. Aí
ela leu, ela só leu, ela não degustou, ela não meditou, ela não pensou naquela palavra. Então, o que acontece? Ela absorve aquilo que é de ruim, porque você, quando a sua mente está vulnerável, você se torna um alvo fácil do diabo. Quando a sua mente está cheia, está uma bagunça, porque se você está com a sua mente assim, você não consegue alinhar com a palavra de Deus, você não consegue parar um momento, por exemplo, nessa live, você não consegue se ficar quietinha aí, você não está conseguindo, você não consegue parar sua mente para ouvir o que a palavra de Deus está falando, você não consegue sossegar, quer dizer, sua mente está uma bagunça, está uma bagunça. Você tá uma bagunça, porque você tá aí, você tá preocupada no que vai acontecer amanhã, tá preocupada no que vai acontecer daqui a pouco, você tá misturando, você já tá ansiosa, e você não tá parando para meditar no que a palavra de Deus tá falando. Você não consegue ficar aí parada, ouvindo, porque sua mente tá uma bagunça. Então você tem que parar, você tem que falar assim, chega, chega. É igual a depressão. Chega, eu não aceito mais ficar nessa depressão. Eu não aceito mais ficar nessa ansiedade que eu tô. Eu não quero mais isso. Eu quero as coisas de Deus. Eu quero buscar a Deus. Então eu escolho pensar nas coisas que realmente importam. A palavra de Deus, ela só vai entrar dentro de você se você der o primeiro passo de escolher ouvir a palavra de Deus, de escolher meditar na palavra de Deus. Se você escolher não dar importância, você não vai obter vitória. Então, eu só vou pensar positivo, como nós falamos na palestra passada, se eu escolher pensar assim. Porque muitas das vezes a nossa mente tende a pensar nas coisas ruins. A nossa mente tende a nos levar às coisas passadas, a agir no impulso do nervoso, por isso que sai morte. Você já viu que muita gente que às vezes um casal, ele parte para agressão física e depois você vai ver, você não sabe nem por que começou aquela briga? Por que começou aquela briga? Por que meu Deus, aí quando vai ver, quando ela vai pensar, se você pensar, meu Deus, aquela briga que eu e meu esposo partiu para agressão, meu Deus, foi tudo por causa de uma toalha que jogou no chão. Aí no outro dia, tudo porque o arroz queimou. Nossa, tudo porque eu queria pegar o controle remoto e o meu marido queria trocar de canal. Tudo porque o meu marido me ofendeu às vezes com uma palavra ali e eu comecei a pensar assim, eu sou uma mulher empoderada. Não vou ceder, eu vou falar mais forte. Eu sou empoderada, sou mulher empoderada, né? Submissa, não sou capaz de ninguém. Minha mãe disse que eu não tenho que depender de homem. Então eu vou bater de frente com meu marido, vou bater de frente, eu vou partir para a briga. Aí vai lá, um responde, aí às vezes fala uma coisa assim, você é muito boba, você não sabe nem fazer um negócio, pronto, aí ela já se ofende, aí ela vai parte para agressão, aí ela vai e fala uma coisa que ofende, ela ofende o marido de tal forma, o caráter do marido. E aí o marido não aceita, vai para cima e o marido é mais forte e parte para agressão. Quando vai ver, você se divorcia, você perde um casamento por causa de palavras que você falou, de pensamentos ruins, de pensamentos que você absorveu, que você escolheu. Se eu escolho pensar em coisas ruins, eu vou agir de forma ruim. Então, que a partir de hoje você faça, você veja como Paulo nos advertiu aqui. Que nós temos que, no versículo 4, ele fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele,
Então, você veja que o Senhor Jesus morreu por mim, ele foi lá, venceu a cruz, para que a minha velha criatura fosse morta. E quando eu me batizo nas águas, quando eu vou lá e começo a meditar na palavra, e começo a ir na igreja, ouvir a palavra que o pastor está falando, e degustar, e ouvir, e deixá-la entrar, eu começo, a minha velha criatura não existe mais, eu começo a vencer ela. Por isso que é importante você ir na igreja. Quanto mais você for na igreja, melhor é. Ainda mais você que está começando, você ainda não é uma pessoa que ainda tem forças para lutar. Quanto mais você for na igreja, porque a igreja, tem gente que fala assim, eu posso buscar, né? Hoje em dia, os cristãos, tem muitos cristãos que falam isso. Eu posso buscar a Deus em casa. Você pode buscar a Deus em casa. Só que se você estiver em casa, você não vai ter o mesmo ambiente que você vai ter na igreja. A igreja tem um ambiente propício para aquilo. Você vai parar tudo, você vai meditar junto com outras pessoas, porque a igreja nada mais é que uma faculdade da palavra de Deus. A igreja é a faculdade de Deus. Então, quanto mais eu vou na igreja, mais eu vou aprender. Se eu estou indo na igreja e eu vejo que está ouvindo, ou eu participo, você que está de longe, você não tem como vir, mas você está participando das lives, você está aprendendo. Você escolheu pensar em coisas boas, você escolheu pensar nas coisas do alto, você escolheu pensar nas coisas de Deus. Então, você escolheu pensar naquilo que precisa, que vai ser bom para você. Então, quando eu vou lá, igual o meu esposo falou na quarta-feira, tem muita gente que fala assim, eu não vou trair, aquela mulher é linda, maravilhosa, é tudo, né? Mas eu não vou trair ela porque ela é linda, maravilhosa. Não, eu não vou trair, ou o meu marido, não vou trair ele só porque é lindo, maravilhoso. Não quer dizer nada, tantos artistas que são traídos, mas eu não vou trair, eu não vou flertar com outros homens, com outras mulheres, porque a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus disse que ainda que se eu olhasse para uma mulher com olhos com outros olhos, eu já estaria pecando. Então, eu estou pensando. Então, eu começo a pensar e eu começo a agir. E o Espírito Santo, então, pode fazer a obra na minha vida. Eu não vou enfrentar o meu marido, eu não vou brigar, porque eu sei que eu estou conhecendo a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz que o que depender de vós tenha paz com todos. Então, o que depender de mim, eu vou pisar em cima do meu ego, do meu orgulho, e eu vou negar a minha carne, o meu ego, o meu eu, e eu não vou partir para cima, eu não vou responder, ainda que eu queira, ainda que eu esteja certa. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, eu vou saber edificar minha casa. Eu sei que o meu marido é uma pessoa nervosa, eu sei que o meu esposo não é uma pessoa que ele está buscando a Deus ainda. Meu marido ainda não está sendo, ele não está salvo, meu marido não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus sou eu. Então, quem tem que ceder sou eu. Então, é eu que vou evitar. E assim, através de você, a salvação vai entrar na tua casa. Você que é solteira, você não vai se envolver. Por quê? Eu não vou. Eu acabei de sair por exemplo, na quarta-feira, eu acabei de sair da igreja. Eu não vou ficar saindo com outras amigas que pensam diferente de mim, que não agem, que não é da mesma fé, com meninas que não estão nem aí, que para elas o corpo delas é um pedaço de carne, que para elas ficar com 10 rapazes ao mesmo tempo é bonito, é empoderamento feminino, mas eu não vou, porque eu vou me guardar, porque o Senhor Jesus, ele diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, então o meu corpo é de Deus, eu vou me guardar pro meu futuro marido.
Eu vou escolher a pessoa certa. Eu não vou ficar beijando um monte de boca para me pegar uma doença. Eu não vou me entregar para o primeiro rapaz que falar que gosta de mim. Não vou ser uma pessoa influenciável, porque eu vou ser uma pessoa de fé, com foco no Senhor Jesus. Então eu começo a pensar. Olha como é importante pensar. Eu incrédulo, eu me lembro que umas amigas me falaram assim: você não quer experimentar maconha, não? E eu me lembro que, olha como eu nunca mais eu esqueci, eu tinha uns 14 anos. E eu pensei assim, eu não vou experimentar isso. Uma, porque eu tenho respeito pelos meus pais, eu vou decepcionar. E outra, que isso aí vai queimar os meus neurônios. Na época eu tinha, né? Queimar meus neurônios vai me deixar uma pessoa mais lesada. Eu pensei, ainda que na minha falta de sabedoria, e totalmente ali, vulnerável ainda, mas eu pensei, e aquilo ali evitou eu ser uma pessoa viciada. Estão entendendo como é importante? Agora imagina quando você pega a sua mente e se alinha à forma de pensar de Deus. Como que fica? Você fica uma bomba atômica no diabo, no inferno. Você vira uma bomba atômica para o inferno. Por isso que o diabo, ele não gosta. Ele faz de tudo para você não ouvir a palavra de Deus. Ele faz de tudo. Você vê que na hora da palavra, às vezes na igreja, né? Na hora da palavra, dá vontade de ir no banheiro, dá sono, dá vontade de coçar a cabeça, a pessoa faz até a unha, né? Você vai meditar na Bíblia, você vai meditar na palavra de Deus, dá sono, se dá preguiça. Por quê? Porque o diabo faz de tudo. A sua carne faz de tudo para você não degustar, porque ele sabe que se você absorver a palavra, você vai virar uma bomba atômica no inferno e você vai vencer. Então, nunca se esqueça isso. Grave essa frase aí. Jamais esqueça. A sua mente desempenha um papel muito importante para você obter a sua vitória. Amém? Então, eu vou orar. Eu vou orar agora, rapidamente. Se a sua mente está uma bagunça, você está pensando um monte de bobagem, você está ansiosa, você está pensando no que vai ser de você durante essa pandemia, está desempregado, você tem que pagar o aluguel, você está aí um monte de coisa na tua cabeça, você vai pedir para Deus agora, meu Deus, arruma essa bagunça da minha mente. Na minha mente, que a minha mente venha se alinhar com a do Senhor. Você vai orar assim. E Deus, ele vai se manifestar na sua vida. Amém? Então, fecha os seus olhos aí, eu vou colocar uma canção para você agora e você vai meditar nas coisas de Deus. Eu vou fazer a oração. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei, não. E se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Meu braço
Fortaleza.